Você já percebeu que a gente já está no mês de abril? Em um piscar de olhos, março passou. E sabe o que é mais engraçado? É que parece que o início do ano foi ontem, onde a gente chegou em janeiro e fez as nossas metas, cheias de esperanças, motivação para uma mudança radical. Esse ano vai ser diferente. É o que a gente sempre diz no começo do ano. Mas aí chega janeiro, fevereiro, carnaval, março, a gente nem percebeu que passou e já chegamos em abril. Mas e aquelas metas? As metas que construímos para nos movimentar, mudar de vida, ficaram aonde? Guardadas em algum planner, alguma agenda ou até mesmo no bloco de notas. E o pior não é desistir das nossas metas. Acho que o pior cenário é a gente saber exatamente o que deve ser feito e não fazer nada, deixar o tempo passar. E eu me dei conta disso ontem, dia 31 de março de 2026, quando eu peguei minha agenda e percebi que tinham semanas que eu não agia de acordo com os meus objetivos, as minhas conquistas que eu quero, tanto pessoal como profissional. E talvez você também esteja nessa situação. E não é porque você quer estar nessa situação, é porque a vida vai acontecendo e às vezes a gente perde o ritmo mesmo. Mas sabe de uma coisa? 2026 ainda não acabou. E tendo essa mentalidade de que o ano ainda não acabou, eu tomei uma decisão. Eu vou fazer um projeto, monitorar de perto algumas atitudes minhas que me permitam sair da minha zona de conforto, me movimentar e perceber que eu estou indo em busca dos meus objetivos. A ideia não é ser perfeita, não é abraçar o mundo todo de uma única vez, nem pegar tudo que está atrasado para poder dar conta. A ideia é todos os dias trabalhar um pouco em poucas áreas que eu selecionei para eu ver algum movimento na minha vida. Então, hoje, 1º de abril de 2026, eu, Vanessa, me comprometo a documentar aqui, durante 90 dias, o meu progresso nas áreas e nas metas que eu redesenhei. Tudo começou quando eu estava rolando o YouTube, para variar, né? A gente sempre faz isso ao invés de estar trabalhando. E eu estava vendo alguns vídeos sobre rotina, sobre criar hábitos, sobre mudanças, metas. No fundo, já estava sentindo que eu precisava retornar ao meu projeto do início do ano, né? E eu me deparei com o vídeo da Sâmia, onde ela falava sobre um projeto que ela criou aqui no YouTube, que ela ia mudar a vida dela em 180 dias. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, caramba, que interessante. E inclusive eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição, para quem quiser acompanhar também o trabalho dela. E eu falei assim, legal, vou fazer o mesmo para mim. Mas não adianta a gente chegar e copiar a realidade de uma outra pessoa que a gente acompanha, que a gente se inspira. E eu fui refletir sobre esse projeto na minha vida. Por quê? 180 dias é muito tempo para mim. Eu pensei assim, em 1, 2, 3 meses eu posso até ficar empolgada e fazer. Só que no quarto mês eu já ia começar a ficar mais frustrada, talvez menos motivada. No quinto mês eu já não ia nem lembrar mais do projeto. Então eu resolvi adaptar para a minha realidade. Eu resolvi fazer 90 dias de projeto. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? De 6 meses para você mudar sua vida, ou X dias para você criar um hábito na sua vida. Mas eu acho que a gente também tem que se analisar e se entender um pouco. E eu resolvi fazer 90 dias porque 90 dias eu enxergo como um tempo curto, que eu não vou perder o ânimo, e um tempo longo, que eu consiga já ter medidas das minhas mudanças, né? Ter algumas métricas, para não desanimar. E o objetivo desse projeto é transformar as metas que eu escolhi em hábito. E falando em metas,
ainda como referência de vídeos que eu vi no YouTube rolando, eu me deparei com um vídeo do Joel J, onde ele falava sobre metas SMART. Eu já conheço a metodologia das metas SMART e sempre aplicava em projetos profissionais, mas nunca colocava assim na minha vida, o que é um erro, né? Porque já que funciona em uma área, por que não trazer para outra área? E foi aí que, juntando a ideia que eu vi do vídeo da Sâmia e a ideia das metas smarts do Joel J, eu falei assim, casou o projeto. Vou adaptar minha realidade à mudança de hábitos, criando metas smart para entender como fazer tudo. Porque não é só fazer um vídeo para o YouTube, e documentar isso e expor para as pessoas a sua mudança, é literalmente fazer de uma maneira estratégica e inteligente e documentar essa evolução. E como eu vou fazer esse projeto? Eu percebi que geralmente eu busco pegar coisas demais de todas as áreas e colocar no início do ano. E eu começo super empolgada e depois cai por terra. Eu fico totalmente parecendo uma Coca-Cola aberta, sem gás, sabe? E então eu resolvi pegar 3 grandes áreas da minha vida e trabalhar nessas 3 grandes áreas. Por que apenas 3 grandes áreas? Porque eu percebo que se eu trabalhar esses 3 pontos, eu consigo ter movimento na minha vida, eu consigo ter alguns resultados, algumas mudanças importantes e que vão trazer sentido para mim. E quais foram essas 3 áreas que eu resolvi trabalhar? A primeira área foi saúde, que já tem um tempo eu negligenciando a minha saúde. Eu adoeci e tive algumas complicações. E hoje eu percebo que eu preciso voltar a olhar para mim como uma pessoa saudável. E atividade física, alimentação, tudo isso eu tenho deixado de escanteio. Faço um pouquinho, volto, paro, volto. E eu não trago isso como questão estética. Apesar da questão estética impactar sim na vida da gente, muitas vezes a gente se olha e percebe que não está gostando do corpo que tem, mas o meu ponto hoje com esse projeto de 90 dias não é estético. Não estou contando com isso. Minha segunda área é casa. Não é o objetivo de deixar minha casa mais bonita, com tendência de decoração e por aí vai, mas é transformar minha casa mais funcional. Por que eu falo isso? Hoje eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar em casa e eu nunca tive essa rotina. Sempre trabalhei na rua, sempre estudei fora de casa e hoje eu não estou conseguindo conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal e as atividades da casa. Eu sempre fico no conflito de agora eu vou lavar os pratos, dar baixa na pia de prato sujo, ou eu vou fazer o relatório e editar o vídeo que eu preciso entregar no trabalho. Então eu preciso ainda entender como vai funcionar. E o terceiro e último ponto é carreira. Eu hoje estou mudando de área, estou estudando, me capacitando para essa nova área. Já atuo, inclusive, na área. E eu preciso desenvolver algumas habilidades e tenho que ter tempo para estudar para isso, né? Além de que também tenho que ter tempo para trabalhar, né? Entregar meus resultados. E quando a gente se depara com esse movimento, com essas metas e tudo mais, a gente tem que pensar em plano de ataque ou qual vai ser o plano que a gente vai executar. E foi aí que eu resolvi trazer as metas SMART para esse projeto. Eu elenquei alguns pontos de cada área onde eu quero trabalhar e escrevi em metas SMART. Mas o que é metas SMART, né? De forma bem simples, metas SMART são S de específica, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Mas, Vanessa, você não disse nada. Vou trazer aqui um exemplo aqui para poder ficar mais claro. Então, ao invés de dizer vou mudar minha vida como meta, eu digo ao longo de 90 dias, é o T de temporal, vou organizar minha rotina de forma gradual, implementando hábitos ligados à saúde, estudos e organização.
esse trecho é S de específica e A de atingível, acompanhando semanalmente meu progresso, M de mensurável, garantindo que essa rotina faça sentido para os meus objetivos, é o R de relevante. Agora, indo para as ações de cada área, eu elenquei alguns tópicos. E então, de vez em quando, vou dar uma pescadinha aqui do lado, porque eu não tenho isso tudo de cabeça, não. Na área de saúde, eu resolvi fazer um check-up anual. E eu sei que 90 dias não vai ser o suficiente para fazer esse check-up, até porque eu dependo da agenda de médico, liberações de plano de saúde e tudo mais. Então, o objetivo vai ser gerar um calendário com os médicos que eu preciso ir e já colocar uma média de mês que eu vou ir nesse médico e já deixar até, inclusive, na minha agenda para repetir isso nos outros anos ou quando o médico mandar retornar. E, se possível, já durante esse projeto, marcar algumas consultas médicas para fazer já começar o acompanhamento, né? O outro ponto que eu trouxe foi manter uma alimentação limpa e saudável. E aqui eu não vou ficar com questão de emagrecimento, déficit calórico. Eu vou focar em voltar a ter uma alimentação mais saudável, com menos industrializados, com baixar aos poucos a gordura, evitar alguns alimentos que eu sei que não estão me fazendo bem, sem neura, tá? Sem grilo. E ainda nessa questão de alimentação, eu vou buscar me alimentar de uma maneira mais consciente. Por que eu trago isso? Eu tô percebendo que nas minhas últimas semanas, eu tô sempre me alimentando de frente para uma tela. Ou é o celular na minha mão, ou eu assistindo alguma coisa na televisão. E às vezes isso faz com que eu não perceba que eu tô comendo, não perceba que eu tô mastigando direito. Depois eu já vou engatando em algum doce, já vou buscando alguma coisa para comer que não é tão legal. Então, eu vou buscar ter uma consciência melhor na parte de alimentação. Manter uma constância nos meus treinos, voltar a treinar com constância, né? De maneira séria. Eu faço natação e faço musculação na academia e percebi que nos últimos dias eu tenho deixado para lá. É um dos objetivos dentro da área de saúde. E por último, criar uma rotina de cuidados pessoais. Os cuidados pessoais, isso envolve unha, sobrancelha, skincare, passar protetor, cuidado do cabelo. Na segunda área, que é a parte de casa, eu expliquei já um pouquinho antes o que é que eu queria, mas basicamente são 3 tópicos. Primeiro, criar rotina das minhas gatas. Elas estão sem rotina porque eu também estou sem rotina, então tem os potinhos dela, tem o banheirinho delas, isso aí eu também quero ajustar. Segundo ponto é transformar a minha casa mais funcional, dar endereço para os objetos, porque eu percebo que às vezes a gente tem algum objeto, tem alguma coisa em casa que não usa muito ou que usa muito e não sabe onde colocar direito, e isso dá uma sensação de bagunça. E ter uma rotina de limpeza e manutenção da casa, que hoje está sendo o meu grande problema aqui dentro desse tópico. E a última área é carreira e estudos, vamos chamar assim, né? Carreiras e estudos. Eu tenho alguns tópicos para dar atenção. O primeiro tópico é: eu estudo a língua francesa, eu quero dedicar por dia um contato com essa língua para desenvolver mais a minha fala e a minha escuta. Então, eu defini que todo dia eu vou ter 30 minutos de contato com o francês. Isso pode ser podcast, pode ser música, pode ser até o próprio Duolingo, ou uma leitura, ou até mesmo estudar uma gramática. Um outro ponto é a questão da minha mudança diária, que é a faculdade. Assistir às aulas, eu preciso desenvolver materiais, eu preciso praticar as minhas habilidades novas, né? Então, eu vou definir uma quantidade de horas na semana para estudar para essa área. Um outro ponto que também está sendo uma questão complicada de conseguir organizar é a minha rotina de trabalho. Também vou definir por dia uma quantidade de horas para trabalhar. Eu já atuo na área que eu estou estudando agora, e aí eu preciso entregar vídeos, relatórios, análises, e eu não estou conseguindo dar conta disso. Então, a minha ideia é pegar todo dia, X horas também,
para trabalhar e entregar o que precisa ser entregue. E por último, que eu acho que vai ser o mais difícil para mim, é postar uma vez por semana um vídeo no YouTube. Não sei se eu vou conseguir isso, mas a ideia é documentar esse meu progresso. Eu quero toda semana trazer atualizações para o projeto. Mas por que que eu quero fazer o vídeo no YouTube? Não sei se eu pretendo virar uma YouTuber da vida, mas hoje eu estudo marketing e principalmente marketing de mídias sociais, redes sociais. Eu preciso aprender algumas coisas, como, por exemplo, me portar diante de câmera, entender melhor essa questão de edição de vídeo, melhorar minha oratória. E eu enxergo que esse projeto, eu documentando aqui no YouTube, vai ser bem importante para essa minha evolução. Além de que eu vou conseguir enxergar melhor, né? Ver o primeiro vídeo e o último vídeo e comparar de uma maneira mais eficiente. Visto que quando a gente não mensura algo, a gente não consegue ter noção da nossa evolução, né? Eu organizei cada tópico que eu apresentei aqui em metas SMART. Coloquei tudo aqui em um caderninho simples. A ideia, com o tempo, eu saber melhor como mensurar isso, de acordo com o meu progresso. Mas não vou pegar todos os tópicos de vez para abraçar e tentar fazer de vez acontecer. Eu vou simplesmente pegar um tópico de cada área e trabalhar isso semanalmente ou quinzenalmente. Exemplo, para essa semana eu escolhi na área de saúde voltar à minha atividade física, a minha natação, a minha musculação, até porque eu não ia ser louca, né, de colocar alimentação na Semana Santa. Eu preciso comer chocolates. Voltando. Com a questão de casa, eu escolhi o tópico rotina de manutenção da casa. Então, a limpeza de manutenção de todos os dias vai ser o meu objetivo da semana. E na área de carreira e trabalho, o meu foco dessa semana vai ser o meu trabalho. Os relatórios pendentes que eu tenho, as edições pendentes que eu tenho, que aí eu já consigo ter uma noção na próxima semana do meu progresso. Também já consigo criar um sistema de mensurar se eu estou indo bem, o que eu preciso melhorar ou o que eu preciso manter. E se eu não conseguir implementar de uma maneira tão eficiente, eu aumento para 15 dias a minha análise desse tópico. E dessa maneira, eu vejo que vai ser possível analisar melhor a minha rotina, a minha semana. E ir ajustando isso aos poucos, sem tanta euforia, sem querer fazer tudo de vez, que geralmente a gente começa hoje e amanhã já desiste. Então, basicamente é isso. 2026 não acabou, ainda consigo mudar muita coisa. Não vou me desesperar, não vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Agora é focar no que realmente importa e agir um pouquinho todos os dias. Será que eu vou conseguir?